Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a festa, a memória da Cátedra de São Pedro. O Senhor disse a Simão Pedro: roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Cátedra é a sede do bispo, a cadeira de onde ele preside a assembleia litúrgica. O missal romano esclarece que esta celebração salienta a missão de mestre e pastor conferida por Cristo a Pedro, por ele constituído em sua pessoa e na pessoa de seus sucessores, princípio e fundamento visível da unidade da igreja. Portanto, invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre o nosso Papa Francisco. E vamos assim fazer o nosso ato de amor a Deus, o ato de entrega. Amor com amor. Corresponder ao amor divino é a caridade que Deus espera de nós em relação ao outro, em relação ao irmão. Não adianta eu dizer amo a Deus se não amo ao meu irmão. Portanto, vamos professar o nosso amor a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos, diante de Deus, fazer o nosso ato de contrição. Pedir perdão a Deus significa reconhecer que erramos e reconhecer também que o outro tem o direito de errar e nós também de perdoarmos aquele que errou. Portanto, se tem alguém ao nosso lado que precisa do nosso perdão, vamos neste momento dizer: meu irmão, eu te perdoo de todo o meu coração. Eu erro perante Deus, assim como tu também errou perante mim. Portanto, assim como eu quero o meu perdão diante de Deus, eu te perdoo, você tem o meu perdão. E é lindo esse ato justamente de contrição, quando nós esvaziamos o nosso coração. O coração que perdoa tem diante de Deus o maior galardão, portanto, o perdão. Vamos pedir perdão a Deus neste momento. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura.
Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem, hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja,
e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, portanto, celebramos uma grande festa. Qual é a festa? Festa da Cátedra de Pedro, ou Cadeira de São Pedro, que em latim se diz Cathedra Petri. É uma relíquia católica conservada na Basílica de São Pedro, em Roma, que se encontra ali num compartimento de bronze dourado, projetado e construído por Gian Lorenzo Bernini entre 1647 e 1553. Cátedra significa símbolo da autoridade do magistério do bispo, e basicamente é daí que se origina a palavra catedral, que nós hoje celebramos, a Igreja Mãe da Diocese. Tão lindo momento de lembrarmos, por essa leitura do Evangelho, que Deus constituiu um chefe para a Igreja. Cátedra de Pedro, que é justamente para marcar sua autoridade sobre toda a Igreja, inclusive sobre os outros apóstolos. Cátedra é a cadeira de onde ele preside a Assembleia Litúrgica, ele quem? O bispo, o Papa. O missal romano esclarece que esta celebração salienta a missão de mestre e pastor conferida por Cristo a Pedro. Pedro foi constituído por Cristo, foi a pessoa designada por Cristo, o fundamento visível da unidade da Igreja, a liderança da Igreja. Invoquemos, portanto, as luzes do Espírito Santo, pedindo a intercessão sobre o nosso Papa Francisco hoje. E a primeira leitura, a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4, momento em que Pedro, hoje lembrado aqui, muito bem lembrado, vai exortar aos presbíteros. Ele diz: sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Pedro quer dizer outras palavras: cuidai bem deles, cuidai bem dele, do rebanho, não por coação, cuidar com zelo, com generosidade, com amor, como Cristo cuidou, como ele foi bom pastor. Ele designou Pedro, e Pedro, entendendo sua mensagem, ele vai dizer o que significa ser um bom pastor. Trabalhar não por coação, não por obrigação, não contra a vontade, mas com generosidade, de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente. Devemos assim entender um conselho de Pedro para nós também. E lembremos, como Pedro diz, quando apareceu o pastor supremo, quem é o pastor supremo? O Cristo. Quando apareceu Cristo na sua vinda próxima, que está próxima, recebereis a coroa permanente da glória, se exercermos a nossa missão de batismo, que é justamente de sermos anunciadores do Evangelho, sermos testemunha da sua ressurreição, tendo em vista aqueles que não conhecem Deus, falar de Deus para essas pessoas. Essa é a nossa missão de batismo. E o Salmo responsorial, Salmo 22, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Nós temos um bom pastor. Deus deixou a pessoa do Papa. Cristo deixou a pessoa de Pedro, e após Pedro vieram outros sucessores. E o supremo pastor é aquele que nós vamos estar diante dele na sua vinda gloriosa, mas ele quer que nós respeitemos a pessoa que ele deixou, como sendo a ele. Por isso, nós cantamos alegres: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, porque Deus
Ele é justamente aquele que nos guia no caminho mais seguro, como nós cantamos no Salmo. E a gente pode passar até por caminhos e por vales tenebrosos, mas nenhum mal deveremos temer, porque nós estamos no abrigo de Deus. Deus nos prepara a mesa, justamente como nós cantamos no refrão 3, Deus nos prepara a mesa à vista dos nossos inimigos, e felicidade e todo bem hão de seguir aqueles que temem ao Senhor, porque Deus fará morada em nossos corações, e nós habitaremos na casa do Senhor pelos tempos infinitos, porque o Senhor é o pastor que nos conduz. Não vamos temer a situação. Se em algum momento uma tempestade passar na minha, na sua vida, lembremos, Jesus Cristo é o pastor. Ele não deixou a igreja vazia. Ele deixou um representante. E enquanto tivermos a Eucaristia na nossa vida, é a presença real de Jesus Cristo para nos alimentar, para nos fortificar, vamos receber de forma digna, recebendo o nosso sacramento da reconciliação regularmente, para estarmos diante dessa presença real de Jesus Cristo, recebendo, porque Jesus Cristo se oferece a nós pelo alimento do qual ele é apresentado pelos sacerdotes, seus representantes na terra. Por isso, o sacerdote diz: isto é meu corpo, tomai e comei. Jesus Cristo se oferece a nós como alimento e nós devemos dizer sim, com Cristo, por Cristo e em Cristo, nos alimentarmos deste alimento. E no Evangelho de hoje, Mateus 16, 13 a 19, a gente vai ver que aquele Jesus visto por sinais e milagres agora se revela para seus discípulos escolhidos. Ele quer se revelar, na verdade. A multidão se empolgava, a multidão reconhecia Jesus pelos sinais e ele quer saber dos discípulos. E vocês me reconhecem somente pelos sinais? Por isso Jesus foi a uma região pagã, Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Jesus pergunta aos discípulos justamente para ver assim, até que ponto eles o conhecem verdadeiramente. Como posso amar se não conheço? O amor parte desse conhecimento. Não é suficiente saber o que os outros pensam a respeito de Jesus. Não é suficiente saber o que os outros dizem acerca de Jesus. É preciso reconhecer e amá-lo. E eles vão responder. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então vai lhes perguntar: e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? E Jesus pergunta para mim também, devo responder. E eu? O que penso de Jesus? Conheço Jesus verdadeiramente? Pela minha experiência da oração? Ou somente pelo o que os outros dizem? Jesus Cristo quer essa experiência com a nossa vida. Devemos conhecer Jesus pela experiência, daquela experiência de quem busca um tesouro. Aquele tesouro que somente aqueles que desenterram encontram. Aqueles que procuram encontro e não querem outro tesouro mais do que senão aquele. É isso que Jesus quis provocar nos discípulos. E Simão Pedro vai responder bem: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí a gente pode dizer, Pedro respondeu o óbvio, o claro. Mas veja bem, Pedro não estudou nada. No tempo de Jesus, somente os escribas
tinham a responsabilidade de ler, escrever, responder. Eles tinham conhecimento do que significa a palavra Messias. Pedro nada sabia. Como pôde Pedro responder: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, senão movido pela força do Espírito Santo? Portanto, dali em diante, Pedro se torna porta-voz do grupo ao responder: Tu és o Messias. Jesus vai logo lhe dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Etimologia aí da palavra Messias, Meshiquiá, em hebraico, ou ungido, como poderia um pescador como Pedro saber de tudo isso? Como sabemos que Jesus é o Messias? Eu devo me perguntar, como eu posso entender que Jesus é o Messias, se não por uma experiência divina? É isso que Cristo quis dizer para Pedro. E nós vamos entender que Cristo de fato foi o Messias. Ele cumpriu sua missão messiânica como ungido. Como ungido, ele foi completamente dedicado à obra de Deus, consagrado inteiramente à obra. Como profeta, durante seu ministério, ele transmitiu a mensagem de Deus. Como sacerdote, ele é a ponte de ligação, esse elo entre Deus e o homem, se oferecendo como sacrifício, vítima pelos nossos pecados. E ele reina como rei sobre todos os povos, para sempre. Por isso, ele vai dizer a Pedro: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E ele completa: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Por isso, conhecer Jesus é necessário a palavra compromisso, comprometer-se com o reino. Pedro estava pronto para assumir uma liderança, porque ele entendeu o que significa conhecer Jesus. Pedro reconheceu: Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Nem sempre estamos dispostos a seguir Jesus, um Jesus que nos leva ao Calvário, que nos leva ao sacrifício, como Pedro, que recebeu essa liderança e mais tarde foi crucificado de cabeça para baixo. Passere, em grego, isto é, guia o novo povo de Deus, apacenta. A cátedra de São Pedro é, portanto, o reconhecimento de sua autoridade sobre a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Essa investidura dada por Jesus foi reforçada depois da ressurreição. Lembremos quando Jesus disse para Pedro: Tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Os evangelhos fazem inúmeras referências a Pedro. Veremos de fato que Pedro, depois da ascensão, desempenhou um papel de guia. Em que momento? Quando ele presidiu a eleição de Matias e quando ele foi orador do dia de Pentecostes também. Que momento mais? Mais tarde enfrentou a perseguição de Herodes Agripa, que pretendia matá-lo para aplicar um duro golpe no cristianismo. Implantou as fortes raízes do catolicismo em Antioquia e então partiu para Roma, onde reinava justamente o imperador Cláudio. A igreja ganhou grande força com sua determinação, com certeza. Alguns fatos históricos podem ser comprovados através da Epístola de São Paulo aos Romanos, do ano 57. Nela, este apóstolo Paulo descreve o crescimento da fé cristã em todos os territórios dos domínios deste império como obra de Pedro.
claramente escreveu Paulo isso. Mas foi na capital Roma que Pedro deu um impulso gigantesco à expansão do Evangelho, até o seu martírio e a morte, crucificado de cabeça para baixo, que aconteceram na cidade sede de toda a igreja, conforme constatação extraída dos registros das tradições narradas na época e aceita por unanimidade pelos estudiosos, inclusive os estudiosos não cristãos, posteriormente atestadas de modo histórico e irrefutável pelas escavações feitas em 1939 por ordem do Papa Pio XII, nas grutas vaticanas, embaixo da Basílica de São Pedro, e cujos resultados foram assim acolhidos favoravelmente também pelos estudiosos não católicos. Muitos estudiosos atestam, portanto, sua presença. Seu martírio em Roma são comprovados em documentos. A autoridade de Pedro e de seus sucessores, os papas, se expressa pelo serviço à semelhança do mestre e pastor, que veio para quê? Para servir e não para ser servido. Vamos, portanto, hoje rezar pelo sucessor apostólico de Cristo, o Papa Francisco. E vamos rezar pela igreja também. Ó Jesus, meu bom mestre, Pedro reconhece que és o Messias esperado. Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Ensina-nos, Jesus, a exemplo de Pedro, a te seguir e reconhecer-te na difícil e árdua missão do dia a dia. Escolheste Pedro como o primeiro Papa da Igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ajuda-nos, Jesus, a te reconhecer na sucessão apostólica da Igreja e a respeitar o Papa. Ajuda-nos também a te reconhecer na pessoa do pobre, do marginalizado, e a te acolher sempre, ó bom Jesus. Amém. Vamos receber Jesus de forma espiritual, comungando Jesus. Da forma espiritual, nós temos o mesmo valor, e não é simbólico, é alimento mesmo de Jesus, como sendo a partícula que comungamos. Portanto, vamos reverenciar e vamos comungar. Se fizermos com fé, nos alimentamos espiritualmente de Jesus neste momento, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui embaixo. Você vai lá, clica no link e vai rezar hoje as laudes de um dia especial da Cátedra de São Pedro. Lá vamos falar um pouquinho também da Cátedra de São Pedro e ver o sentido do que é a raiz da nossa fé a partir do fundamento que a Igreja de Cristo, deixada por Cristo, que foi a partir da liderança de Pedro, o primeiro Papa, até o dia de hoje. Portanto, vamos rezar
e rezar com a igreja toda. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.